falaremos sobre o povo Diula. Os Diula são um povo do oeste africano, da região de Casamance, na atual República do Senegal. Sobre sua cosmologia, o cientista francês Louis Vincent Thomas escreveu: o sistema de mundo entre os Diulas pode representar sobre a forma de uma pirâmide de seres sempre em equilíbrio, perfeitamente coerente contigo mesma e bem arquitetada. Essa citação está no autor Louis Vincent Thomas, Un système philosophique sénégalais à la cosmologie la Diula. O ser, os seres e os modos de ser no pensamento dos Diula, a essência do ser, para além da diversidade de formas, é a força, às vezes expansiva e penetrante, e ao mesmo tempo atrativa e repulsiva. De fato, é sempre a mesma energia que circula em todo lugar. A impulsão do ser supremo, força geradora, que altera, se deteriora, se enfraquece para diluir na matéria, em aparência inerte, mas que ainda assim é fonte de inúmeros movimentos. Todas essas formas de ser, vida, existência, organizada em patamares superpostos, nutridos ou nutrientes, sendo às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, mas sempre em patamares diferentes, realizam o cosmos, o mundo, o universo. No entanto, uma força só tem sentido quando atua se opondo a outra. Assim, o ser supremo dos Diulas, Ata-Emit, embora pudesse ficar indefinidamente curvado sobre si, carecia de um jogo de forças suplementares, menos ou mais fortes, as quais, sem nada acrescentar à sua essência, mas também sem nada lhe retirar, lhe permitissem um perpétuo desdobramento de sua energia. Daí a existência do universo, no qual interagem diversas forças seriadas dentro dos diferentes níveis de ontologia existencial. Entre os Diulas, como entre os povos bantus em geral, 3 ideias mestras resumem a ontologia, o ser, a existência dos seres e a ciência, o fenômeno. Primeiro, o princípio real, no qual o abstrato do ser, no qual o substrato do ser é a força suscetível de desdobrar ou de concentrar, de se acrescer ou diminuir. Criação e aniquilação constituem os poderes extremos que são exclusivos do Ser Supremo. Segundo, as forças cósmicas são alterações quantitativas e não qualitativas, porque a força, mesmo degradada, diminuída, permanece sendo força da força suprema. Sua hierarquia
constitui a ordem natural, fundamento da ciência e base da técnica. Essa hierarquia imutável, inalterável, como a essência do Ser Supremo, no seu fundamento, não se esclerosa, porque as forças universais estão em perpétua interação natural ou provocada pelo rito, a técnica e a magia humana. Tudo é, então, a força, fonte de participação, o Ser Supremo, ou somente energia participante e participada, compartilhada do universo criado. Assim, mais exatamente, existem 4 tipos de forças segundo a filosofia de Ula. Primeiro, a força suprema, incriada e criadora, a essência do Ser Supremo. Segundo, as forças superiores entre as forças criadas, centro do apelo e da convergência das forças existentes, mas também núcleo gerador, centro irradiador, por reflexo ou empréstimo das forças virtuais, os humanos, vivos ou mortos, e entre eles os ancestrais recentes e os ancestrais míticos. Terceiro, as forças mediadoras à disposição, fontes de ligação entre o Ser Supremo e os humanos, como potências cósmicas que regem os fenômenos da natureza, água, florestas, fogo. Quarto, finalmente, as forças condicionantes, provas da riqueza e da diversidade da criação, meio onde o homem se instala, matéria que o homem pode aperfeiçoar-se, pondo em condições de obedecer às leis cósmicas fixadas para sempre pelo Ser Supremo. Mundos animal e vegetal, universo físico, meio e matéria no mesmo tempo. Parece certo que na cosmologia de Ula, deliberadamente antropocêntrica, há 2 polos centrais, o Ser Supremo e o ser humano. E o Ser Supremo, desejando criar o ser homem, decidiu criar o mundo físico, suporte da existência, povoado de animais, de vegetais e condições de vida. E a primazia do homem é tão grande que certos de Ulas fazem do ser humano a finalidade da criação, ou veem o primeiro homem como o autor de tudo o que existe. Apesar dessa importância do ser humano, ele não possui nenhuma medida de comparação com o Ser Supremo, que é sempre recebido como um ser frio, distante e impessoal. A justificativa, então, para essa importância do homem, exige a inserção entre a humanidade e o Ser Supremo, de um jogo de forças intermediárias consubstanciadas nas potências da natureza. Para os de Ulas, no jogo das forças, o verbo ocupa um lugar privilegiado. Ele é a expressão do ser em plenitude. O prenome, em particular, qualifica a pessoa para uma frase que é um condensado simbólico. De origem concreta, ele não apenas nomeia, ele explica, e mais que um signo, pois se torna um símbolo. Ele ilustra, resumindo. E, nesse sentido,
ele verdadeiramente revela o ser. Por isso, pronunciar o nome é agir sobre a alma e, assim, obrigar a uma ação a confinar em um estado. Contudo, o poder do verbo ultrapassa a imposição do nome. Foi pelo verbo, efetivamente, segundo o próprio Diula, que o Ser Supremo criou o mundo e comanda a chuva. Tanto no domínio profano quanto no sagrado, a oralidade é ontologicamente eficiente. Nos rituais, as palavras têm tanto o poder de alertar e de pôr em movimento as forças, quanto de sacralizar e de ser existencialmente operante, como anunciadores de um fato ou de uma ordem sagrada. Esse espantoso poder se explica facilmente. O verbo é uma maneira de ser privilegiada. A palavra, seja ela profana, mágica ou sagrada, sempre se assemelha ao sopro vital. Assim, ela se coloca ao lado da alma. A filosofia de Ula é uma filosofia da oralidade. Essa oralidade não é a das línguas, mas a que organiza as potências vitais em sua espontaneidade e seu êxito, pois existir é ser bem-sucedido. Se nós fizermos uma investigação da filosofia grega, nós vamos encontrar alguns elementos das culturas africanas, sobretudo nos filósofos anteriores a Sócrates, nos denominados pré-socráticos, naqueles que buscavam explicar a origem do cosmos. Não podemos esquecer que a África é o berço da humanidade. Ao invés de pensarmos que os africanos copiaram dos gregos, penso que seja mais conveniente pensar o contrário, pois a África, o continente africano, é o berço da civilização humana. Africanidades conectadas, apresentando aspectos das filosofias africanas.